O empresário Walter Lídio Nunes, atual integrante do Conselho da CMPC Celulose, foi o palestrante da reunião almoço da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. Antes da palestra, Lídio Nunes concedeu entrevista à Rádio Agerte, onde abordou diversos temas, como a situação econômica do país, do Estado e as reformas necessárias para o Brasil ter um crescimento sustentável. Começou abordando o cenário político. O cenário político que está aí, ele obviamente é um cenário que exige uma ação do poder público no sentido de redirecionar coisas no país. Quer dizer, essa crise do Brasil demonstra o esgotamento de um sistema e efetivamente daqui nós precisamos de rupturas, precisamos de mudanças. E o que a sociedade espera é mudanças. A forma como a sociedade, as pesquisas mostram como a sociedade está votando, ela está votando em pessoas que estão identificadas com capacidade de ruptura. Eu aqui não posso fazer o julgamento ainda da eficácia ou não dessas medidas, mas o sinal que a população deu é no sentido que ela quer mudanças. Eu sempre digo, a sociedade não sabe o que quer, mas claramente demonstrou que não quer mais. Então existe uma expectativa agora de que apareça algo de novo, algo que tenha um novo significado para a sociedade, isso é, melhorias em relação ao status quo. É possível alguma projeção para 2019? Eu acho que a economia, obviamente, a visão ela deve evoluir em números ainda muito pequenos, o crescimento deve ser muito limitado ainda, e não só no próximo ano, nos anos sequentes, também o crescimento será limitado. Isto é uma situação que só vai ser mudada o dia que o Brasil conseguir fazer reformas profundas que tragam para o Brasil competitividade sistêmica para poder se inserir na economia globalizada. O Brasil é um país que tem uma participação ridícula em relação ao tamanho da nossa economia vis-à-vis o que ela interage com o mundo globalizado. E nenhuma economia, o Brasil não poderá crescerá a taxas que eu entendo que seriam justas com o Brasil, com nenhum potencial nosso. O meu target é 6% ao ano, de uma maneira sustentável, se não tiver uma competitividade sistêmica e uma alta inserção na economia globalizada. Quais as reformas que o senhor acha mais urgentes? Bom, o Brasil tem dois tipos de reforma. Tem as urgentes, que, como a reforma da Previdência, é para resolver as questões das contas públicas, e depois o Brasil tem que buscar a modernização, reformas estruturantes em vários setores. O Brasil tem que estar estruturado para poder ter infraestrutura, para poder construir o que se chama a tal competitividade sistêmica. Tudo isso depende de uma estruturação do país. Eu tenho que reduzir a burocracia, eu tenho que resolver a judicialização que o país tem, o país que mais tem questões na justiça no mundo. É um país que se faz leis idiotas diariamente. Pode usar a palavra idiotas diariamente. É um Estado interventor na vida do cidadão, intervém de todas as maneiras possíveis. Esses dias está sendo aprovada uma lei que tem que botar uma observação na venda de um celular com relação à coluna. Olha, o cara lá em Brasília que vai regulamentar, tapa em bunda de criança. Então, todos os dias, quando há um problema na sociedade, o legislativo ele não pensa o país, ele dá uma resposta para a sociedade, aquela respostinha imediata e tal. Então, não se pensa o país, não se pensa a estruturação, porque nós elegemos atores políticos que não têm uma visão de país. Por quê? Porque historicamente nós todos somos culpados nisso. Nós construímos um país patrimonialista, clientelista, que pratica capitalismo de compadrio e ultimamente, está se rompendo agora, altamente populista. Com isso não se administra um país. E tudo isso porque nós não sabemos educar a população, nós não temos na nosso esforço de educação a questão da cidadania política. Hoje uma sociedade só tem qualidade se eu tiver cidadãos preparados para exercer
cidadania política. A cidadania política é o seguinte: a sociedade antiga era democrática, representativa, tá? Hoje ela tem que ser participativa. O indivíduo tem que atuar. O Estado não pode ser interventor, o Estado tem que ser indutor do bem social. E quem tem que construir a direção do Estado é a sociedade. Hoje nós recebemos uma educação que tudo que nós queremos, nós reclamamos do Estado. O Estado é que nos tem que prover soluções. Então o que acontece? Corporações pontualmente se relacionam com o Estado e têm para si as melhores decisões. Agora a sociedade como um todo está perdendo o tempo todo. Como o senhor vê a situação do Rio Grande do Sul? Eu acho que o Rio Grande do Sul é um estado que está numa situação melhor para um segundo turno, porque ele põe atores que mais ou menos têm uma mesma visão. Claro que numa disputa agora, cada um posicionado aqui e ali, mas tem uma visão. E muito importante que haja uma determinada continuidade de princípios, de orientações, porque ajustar as contas públicas tem que ser feito, né? Estruturar essas coisas básicas é o mínimo que tem que ser feito. Não é que resolve o problema do Estado, mas cria condições para começar a se evoluir o Estado. Então não adianta se fazer pontualidades se a gente não fizer visões. Agora, normalmente visões estruturantes, reformas amargas, não são bem aceitas muitas vezes pela população. E aí então vem os atores clientelistas, populistas, que fazem uma maquiagem e não enfrentam o problema. Enfrentar o problema é importante. O Rio Grande do Sul tem enfrentado o seu problema, tá tentando administrar de uma forma a criar condições. E provavelmente vai precisar mais um mandato de governador até conseguir estruturar basicamente, porque o estado que está aí é um dos piores estados do Brasil. Este foi o empresário Walter Lídio Nunes, atual integrante do Conselho da CMPC Celulose. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.